Cara, mas será que realmente a gente precisa acreditar que o inferno existe? Essa é a nossa pergunta de hoje. Então seja muito bem-vindo ao nosso 19º episódio da nossa leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você o capítulo 14. Eu acho que conforme você vai lendo o livro de Apocalipse, vai surgindo algo no teu coração que Jesus chamou de fome e sede de justiça. Porque o mal sempre tem prevalecido. As bestas, os dragões, a Babilônia tentando nos engolir. A todo momento nós somos arrastados de um lado para o outro. E quando a gente vai vendo toda essa injustiça em forma de justiça falsa, que a besta da terra, a besta do mar, toda essa coisa que é vendida, e a gente vai olhando para as circunstâncias que essa injustiça vai causando e afetando o nosso mundo, é inconcebível que a gente não sinta fome e sede de justiça. Então a grande verdade é que conforme a gente vai lendo Apocalipse, a gente vai olhando para o nosso mundo e vendo todo esse sofrimento que nós estamos envolvidos, a gente tem um certo anseio para que no final o mal não vença. A gente tem um anseio para que a justiça triunfe. A gente tem esse anseio porque parece que esse mundo bestial ele vai triunfar, ele vai vencer. Então, quando a gente chega no capítulo 14 de Apocalipse, esse capítulo ele é maravilhoso porque ele vai dizer: não se engane, nós venceremos. O Senhor com os seus santos irão vencer no final. Mesmo que hoje não pareça que nós estamos trilhando um caminho de vitória. Então já acompanha comigo aí com as suas canetinhas de anotações do lado. O verso 1, ele já vai abrir falando sobre o Cordeiro, sobre o Monte Sião e sobre os 144.000. E essas imagens, elas já são completamente necessárias para criar um contraste com o que estava vindo até aqui. Ora, o que estava vindo até aqui é esse mundo bestial, essas bestas da terra, do mar, que sempre estão levando a criação ou a humanidade a adorar a Satanás. E aqui ele começa fazendo um contraste, dizendo, ó, se por um lado você tem a besta, por um lado você tem o cordeiro que se entregou, o cordeiro que tira o pecado do mundo, de pé sobre o Monte Sião. Monte Sião sempre é essa ideia desse lugar da adoração, desse lugar onde Deus habita com o povo. Então a gente pode dizer que esse lugar aqui é esse lugar onde nós chamamos de novo céu e nova terra, que lá em Apocalipse 21 e 22 vai descrever. Então é uma descrição desse lugar eterno do descanso, que contrasta com a Babilônia, que contrasta com esse lugar maligno, habitável por bestas e por dragões que a gente vai vivendo. E ele continua dizendo que nessa imagem ele vê os 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Essa imagem é curiosa, porque 144.000 a gente já deu uma olhadinha lá atrás. E isso daqui nada mais é do que uma representação do povo de Deus. Uma representação da plenitude de Deus, da totalidade do povo de Deus junto a Deus. E isso daqui é algo que já tem que começar a encher o nosso coração de esperança. Porque quando ele faz essa lista e ele nos dá esses 144.000 representando todos aqueles que estarão com ele nessa vitória final, você vai perceber que esse número ele é usado num sentido de que ninguém está faltando, ninguém se perdeu. Essa é a nossa identidade. Então é um número dado para te dizer assim, ó, não se preocupe. Você está sendo guardado e você vai chegar até o final. Você vai chegar são e salvo até o final. Mesmo que você ainda esteja passando pela Babilônia. Mas ele continua. Então eu ouvi um som do céu, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando as suas harpas. E eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Veja que curioso. Existe uma ordem celestial, os músicos, arpistas com as suas harpas, com um cântico, e é descrito como um cântico novo. E ele vai dizer assim que ninguém conseguiu cantar, ou ninguém aprendeu a cantar essa canção celestial, a não ser os 144.000. Então isso é fantástico, porque ele está dizendo que nós cantamos uma canção
que não louva as bestas, que não adora a Babilônia, mas é uma canção celestial. E é uma canção que só nós podemos cantar, só os 144 mil, só aqueles que são ou estão sendo guardados por esse Deus. Guardados porque o verso 4 diz, eles não se contaminaram com as mulheres, se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. Veja só que coisa maravilhosa. São textos que dizem, foram conservados, seguem, comprados, ofertados, imaculados. Todas essas palavras querem dizer uma coisa muito, muito necessária. Eles não se contaminaram com a Babilônia. Eles não se dobraram diante das bestas. Eles não foram marcados pela vida imoral que a Babilônia sempre tenta nos fazer entrar. Então, quando a gente vai vivendo essa vida seguindo o Cordeiro, a gente vai cantando essa canção celestial. Essa canção que ainda não há melodia, ainda não há palavras certas, mas essa canção que já enche o nosso coração de adoração, já enche o nosso peito de entusiasmo, já enche a nossa mente de saber que cantamos uma canção em meio a uma Babilônia bestial. Porque não seguimos a Babilônia, não seguimos as bestas, mas seguimos o Cordeiro no Monte Sião. A nossa expectativa, ela é tão real diante do que nos espera no futuro, que essa imagem retrata como se nós já estivéssemos habitando nesse Monte Sião, nessa nova Jerusalém, nesse lugar do descanso. E aí, de repente, você vai ver que a imagem muda e vai nos apresentar 3 anjos. E olha só, o primeiro anjo você vai ver que ele aparece no céu, ele tinha na mão um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, todas as nações, tribos, línguas e povos e tal. E olha só o que ele diz no verso 7. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E aqui eu já quero que você veja um contraste interessante com o capítulo 13, verso 7. Você vai ver que o texto lá vai dizer que toda aquela operação maligna, ela acontece onde existe uma propagação enganosa e diabólica a partir de sinais. E ele vai enfatizar muito, a besta faz muitos sinais que enchem o olhar do povo. E aqui você vai ver um contraste interessante, porque aqui existe uma proclamação, mas não é uma proclamação enganosa e diabólica, pelo contrário, mas é uma proclamação salvadora e graciosa a partir do quê? De palavras, não de sinais, mas de palavra. Então, cuidado você que busca muitos sinais para tentar encher o teu coração de esperança. Porque esse anjo está dizendo, temam a Deus e glorifiquem-no. E aqui tem uma coisa que você não pode passar despercebido. O conteúdo da mensagem desse anjo nada mais é do que você não tem o direito de ir para o inferno. Vocês, ó povos da terra, que se prostram diante das bestas, que se deleitam nos valores da Babilônia, vocês não têm o direito de ir para o inferno, porque Deus tem todo o direito da adoração de vocês. Veja que a mensagem desse anjo é uma mensagem de salvação. Ele, na verdade, está dizendo, existe um Salvador suficientemente amoroso e gracioso que pode te salvar. Então reconheçam, olhem para a cruz, olhem para o seu sacrifício, saiam da Babilônia, saiam desse poderio maligno, dessas bestas que estão convertendo e enganando o coração de vocês. Só que eis que surge um segundo anjo. O segundo anjo diz assim, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição, e aqui é dado esse nome Babilônia, esse lugar onde se bebe do vinho, da prostituição, só que esse vinho é alvo da fúria de Deus. Aqui ele vai usar essa imagem, como eu já estou te dizendo, Babilônia, para representar essa cidade dos homens, e esse vinho é como essa coisa que embriaga as nações com a sua imundiça. Só que esse vinho é falso, porque embora ele traga um aparente prazer, ele traz uma fúria divina. E é por isso que aparece o terceiro anjo do verso 9 até o verso 11, que diz assim. E um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, e veja com muito cuidado esse texto. Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem.
E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Veja algumas coisas muito importantes aqui comigo. Primeiro, quem está no inferno? Quem será condenado ao inferno eterno? O texto é muito simples. Ele não vai dizer que aqueles que serão condenados ao inferno foi simplesmente porque foram condenados pelos seus pecados. O que condena as pessoas não é os seus pecados, em primeira instância, mas sim não reconhecerem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que condena as pessoas. Porque se fosse condenação por condenação, todos nós estaríamos condenados pelos nossos pecados e o nosso pecado que habita em nós. Mas o que nos coloca na condição de sermos filhos de Deus e experimentarmos a esperança da vida eterna é porque nós confiamos no sacrifício do Cordeiro. Então, o que condena as pessoas ao inferno não são os seus pecados e o seu pecado, mas eles não confiarem no Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, que morre em nosso lugar. Então, esse é um texto que está dizendo assim, é simples. Não rejeitem a mensagem de graça e amor de Deus, porque o rejeitar da graça e do amor de Deus é o que os condenará. Por isso que o texto vai dizer que quando você rejeita a graça, você rejeita o amor do Cordeiro, você acaba por sofrer a punidade de que ele sofreu. Ou seja, ele sofre em nosso lugar. Então, quando nós o rejeitamos, nós simplesmente sofreremos como ele sofreu. Tanto que o texto vai dizer que agora esse cálice da sua ira, ele foi derramado sem mistura. O que isso significa? Possivelmente isso significa de que o cálice do sofrimento, do julgamento, da ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a graça, terá uma precisão exata. O que isso significa? Ela será perfeitamente dada de acordo com o seu pecado. Ela será proporcionalmente exata a vida promíscua que você levou. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. O teu sofrimento, a tua punição eterna será proporcional à vida que você levou aqui nessa terra. Ou em outras palavras, o que a gente tem aqui é o seguinte: geralmente quem vai para o inferno já está vivendo um inferno. Quem vai para o céu geralmente já está vivendo uma experiência desse anseio do céu. E as descrições que são dadas aqui, elas são muito fortes, porque essa ideia de fogo e enxofre é uma ideia de que assim, não dá para descrever tamanha dor. Também quando fala sobre dia e noite, é que não há uma trégua, não há um momento de paz, é um horror emocional, é algo destrutível. E o pior das descrições que a gente tem aqui é que ele vai dizer que você não vai estar sozinho no inferno. A ideia que é descrita aqui por João é como se aqueles que estão condenados ao inferno estivessem nesse lugar de tamanha dor, vendo o Cordeiro e os seus súditos, ou o Cordeiro e os santos diante deles, mas sem poder chegar nessa misericórdia, sem poder experimentar essa paz. Isso aqui talvez seja a grande questão do que significa o inferno. O inferno é esse lugar onde o Cordeiro e os seus filhos estarão ali experimentando paz, e aqueles que estão condenados, eles simplesmente olham para aquilo, mas eles não conseguem chegar lá. Ou como diria o C.S. Lewis, eles trancaram o inferno pelo lado de dentro, porque eles, nem mesmo no inferno, eles terão essa vontade de reconhecer ao Senhor. Então João está dizendo assim, eles estão diante do Cordeiro, da igreja, dos filhos de Deus, mas eles nunca chegam lá, eles nunca alcançam. E aí eu te pergunto, a realidade hoje que nós vivemos não é a mesma? Quantas pessoas estão diante da igreja, diante do testemunho, do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, mas elas não querem. Então o inferno é esse lugar para aqueles que não querem, que ainda que estejam lá sofrendo, em nenhum momento o Apocalipse diz que eles olham e reconhecem, dizendo assim, que vida que nós levamos, não. Eles são bem-sucedidos em sua condenação final / eternamente. Eles nunca vão querer ou desejar a graça, embora eles vão estar num sofrimento terrível. Então veja que o pecado, ele é algo praticado nessa vida, às vezes ele é um ponto na nossa história, ou pontos na nossa história, mas ele tem uma dívida infinita, uma dívida eterna. Porque aqueles que são condenados ao inferno, ao juízo final, foram pelos pecados dessa vida. Então o pecado, ele não é simplesmente um erro moral, não é apenas uma coisa cívica, mas é um pecado contra a glória de Deus. Por isso que
pecando contra Deus, você está pecando eternamente. Então o inferno é esse lugar que não acaba. Aqui é onde muitas pessoas discutem a respeito do inferno, talvez não seja um lugar de sofrimento eterno, mas um lugar onde as pessoas vão deixar de existir. E quando o texto diz aqui para sempre, eternamente, essas palavras foram usadas, por exemplo, em Apocalipse 4:9, quando é descrito o Senhor como aquele que reina e vive para sempre e eternamente. Então, se a gente por acaso olhar e disser assim, não, eu não acho que o inferno é para sempre, então você também está dizendo que o Senhor não vive para sempre. Porque a mesma palavra é usada lá no capítulo 4, verso 9, para se referir ao Senhor. A mesma palavra também é usada lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, quando ele fala sobre a eterna glória que nos aguarda. Então, se você fala assim, não, eu não acho que o inferno é esse lugar eterno para sempre, então a glória eterna que nos aguarda também não é para sempre. Então, é infundável você pensar que o inferno é algo que vai acabar num certo momento da história. Porque as mesmas palavras que são usadas para descrever um sofrimento eterno é usada para descrever o descanso eterno. Então, se não há inferno, também não haverá céu. Então, como nós cremos que existe o céu para sempre, também existirá esse inferno para sempre, porque a mesma palavra é usada nos dois caminhos que são descritos aqui em Apocalipse. Mas não se engane, porque é uma boa notícia que a gente tem aqui ainda. Porque você não precisa beber desse cálice. Porque teve alguém já no Getsemane que bebeu desse cálice. E ele pediu a Deus, dizendo, se for possível, afasta de mim. Mas o pai falou, não é possível. Não é possível. Beba desse cálice, porque haverá aqueles que não precisarão beber desse cálice. Então esse é um apelo muito poderoso que a gente tem aqui. Apocalipse 14 está dizendo, aquele que bebeu o nosso cálice enfrentou a justiça de Deus. Por isso que você e eu hoje não precisamos enfrentar essa justiça. Porque nós já reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você não fez isso ainda tem tempo de você fazer isso. Mas é um tempo que uma hora vai acabar. Então não adie o que você tem que fazer hoje. Porque o texto vai continuar dizendo isso. Olha o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então eu ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante... E diz o Espírito, sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Isso aqui é um chamado à resistência. Felizes aqueles que morrem no Senhor agora. Felizes aqueles que morrem com fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles experimentarão essa fome e sede sendo saciada. E olha só, o verso 14, até o finalzinho, vai descrever o dia do juízo final, o julgamento absoluto e total. Veja só vou ler. Olhei, diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Uma referência a Jesus. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Que imagem horrorosa para descrever alguma coisa bíblica, mas é uma descrição do julgamento final. Por isso que ele fala, o julgamento é real. O julgamento é final e ninguém vai escapar desse julgamento. Ninguém vai ser considerado justo por aquilo que faz, mas simplesmente por seguir o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez você esteja se perguntando o que quer dizer esses 300 quilômetros que são descritos aqui. Ora, alguns estudiosos dizem que isso daqui é uma referência a essa localidade de João e que os seus interessados que olhariam e leriam essa carta entenderiam de uma maneira mais clara de que está dizendo sobre aquela região deles, como sendo aquele lugar
que eles vivem hoje representando, que experimentará isso. Mas é lógico que é muito mais do que pensar num apocalipse e um juízo final local daquela época. É uma representação de um julgamento sobre toda a criação, sobre todos aqueles que simplesmente rejeitam a graça de Deus. Por isso, talvez o que você tenha que ter em mente quando você olha para esse texto é que nós estamos vivendo esse tempo da graça. E o que isso significa? Isso significa que você e eu temos um chamado de viver essa santidade, de não se macular com a Babilônia, de não se prostrar diante das bestas, embora as suas mercadorias por tantas vezes são tão atrativas, sedutoras, mas seguimos ao Cordeiro e não as bestas com os seus valores deturpados. E esse é um texto, então, hoje que nos convida a perseverar hoje nessa caminhada. Essa perseverança no hoje. Não é sobre deixar para amanhã, não é porque amanhã pode ser muito tarde. Então, esse é um texto que olha para mim, para você e diz: ouça a voz da advertência dizendo: não se cansem de continuar trilhando o caminho que o Cordeiro tem aberto diante de vocês. Mas continuem inundando o teu coração dessa vitória final, porque o sofrimento é real, a angústia é real, a fome e sede de justiça é real. Mas não tenta fazer ou matar essa fome e essa sede de justiça pelas tuas próprias mãos. Mas aguarda que o Cordeiro está vindo e nós estaremos diante dele. Então, ao mesmo tempo em que é um convite para você e eu perseverarmos nessa boa notícia que é o Evangelho, também é um incentivo para você e eu continuarmos proclamando essa boa notícia nesse mundo bestial. Então é um texto que fala sobre uma advertência pessoal, mas também nos convida a viver nessa missão de Deus. Missão de sermos esses proclamadores da boa notícia do amor e da graça de Deus, que é a única coisa que nos livrará desse julgamento final. Mas eu também tenho que dizer para você que por mais que a nossa Babilônia pareça ser tão forte, ela já é um poder derrotado hoje. Nós estamos habitando, vivendo, ainda que haja tantas coisas que pareçam estar sendo vencidas contra nós, contra os valores de Deus, contra a justiça de Deus, mas esse poder é enganoso, porque ele já é derrotado. Nós já sabemos que a guerra final, ela já foi vencida. Então, essas batalhas que nós vamos vivendo, elas são enganosas, porque por mais que elas pareçam estar prevalecendo contra a justiça, não se engane. O inimigo já foi derrotado. Então, esse texto antecipa a guerra final, a batalha final, dizendo: nós já vencemos. Então, o inferno ele pode ser completamente desnecessário, porque existe um evangelho a ser proclamado, de que Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de reconhecer e de nos lançar sobre Ele, para seguirmos e mantermos o nosso coração e o nosso olhar no Cordeiro que vence triunfantemente todo esse mal e que nos levará seguros para essa glória eterna. E não nessas bestas, que aparentemente estão triunfando sobre essa Babilônia, mas que o final delas e dos seus seguidores será tão terrível quanto a gente possa imaginar. Nesse pequeno ensaio que João colocou aqui para nós diante do inferno. Então, se o capítulo anterior nos fala sobre essa besta e sobre os seus seguidores serem marcados em suas testas, o 666, que é esse número da besta, o nosso texto de hoje abre falando que nós somos guardados pelo nome do Pai, do Filho e selados no Espírito Santo, com esses nomes que, na verdade, estão marcados sobre a nossa testa. Então, esse capítulo 14, para mim, é um convite para você se assegurar nos 144.000 ou para você fazer parte, ou passar a fazer parte desses 144.000, que não tem o número da besta marcado em suas testas. Pelo contrário, tem o próprio nome de Deus marcado, assegurado e levado triunfantemente até o final em suas testas. Isso significa identidade. A nossa identidade não está em nós, nem em nada que está aqui nesse mundo, mas exclusivamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus abençoe você.